mas também os animais que existem no plano espiritual podem ser plasmados pelos espíritos superiores. E aí então o benfeitor responde assim: olha, esse cãozinho que está brincando com a criança, ele nem foi plasmado pela mente dos espíritos superiores, nem é um cãozinho desencarnado. Na verdade, esse cãozinho está vivo. Era o cãozinho da criança que ele adorava. E nesse momento o cãozinho está dormindo na terra. Nós desdobramos o seu corpo astral e trouxemos para brincar com a criança. Que interessante. Que interessante. Então nós vamos começando a compreender muitas coisas da vida espiritual. É por isso que no livro Conversa Franca, Klaus recomenda: precisamos ter a mente aberta. Porque Kardec deu a primeira palavra em espiritismo, mas não deu a última. Porque Kardec não fechou nenhuma questão, não era o seu propósito, não era a sua função. Kardec veio com uma missão precípua de codificar a doutrina espírita, de trazer uma nova doutrina, uma nova filosofia, uma nova ciência, uma nova religião. Mas caberia mais tarde a outros médiuns, a outros espíritos, dar continuidade àquilo que Allan Kardec começou a falar na codificação, inclusive as informações sobre a vida espiritual. Então esta é a primeira reflexão que nós fazemos esta noite. Não sabemos praticamente nada sobre a vida no plano espiritual. O nosso conhecimento, as nossas informações são muito pequenas. E aí vem a segunda reflexão. Quando nós escolhemos fazer esta palestra aqui, não foi apenas para ficar falando do plano espiritual. Para depois a gente sair e dizer assim: olha, o orador falou cada coisa legal lá do plano espiritual, cada coisa bacana. Não é para isso. Porque a informação deve nos impulsionar para a reflexão. E a reflexão deve nos impulsionar para a mudança. Quando eu estou informado que o plano espiritual se desdobra, e nós temos 1001 possibilidades depois da morte, eu preciso começar a pensar: se eu desencarnar hoje, para onde eu iria? Se eu morrer daqui meia hora, que não seja de Votuporanga, se não sou eu, que seja daqui, de Santo André, que aí é um de vocês. Porque pode acontecer, a pessoa diz: ah, mas credo, ficar falando de morte, credo por quê? A morte é um fenômeno natural da própria vida. Nascer e morrer, reencarnar e desencarnar, são dois lados da mesma moeda. Estão aí no processo evolutivo do espírito. Quais seriam as possibilidades para mim depois da morte? Em qual dimensão eu poderia me encaixar? Porque quando falamos em plano espiritual, nós não estamos falando de um todo, estamos falando de várias dimensões e de várias possibilidades. Da mesma forma que há muitos espíritos que desencarnam, mas permanecem por aqui. Apegados ao orbe terrestre, não querem deixar a vida física. Mas também há aquelas situações inversas, onde o ente querido, que não aceita a morte, que guarda as roupas de quem morreu, que não dá para ninguém, que não mexe no quarto, acaba atraindo para casa o espírito que desencarnou. Aí é uma obsessão ao inverso. Não é o espírito que quer ficar, é o ente querido que não deixa ele ir. Apesar de sabermos que a morte, para nós que ficamos, é dolorosa, faz parte da vida. E quando você não aceita, quando você se revolta, você acaba prendendo o espírito do ente querido junto à sua casa. Eu me lembro que uma vez eu fui ficar hospedado numa residência, que eu vim aqui a São Paulo fazer palestra. Eu não conhecia a pessoa. Ela ofereceu a sua casa para eu ficar. E quando eu entrei na casa, a senhora disse assim: vem aqui comigo, vou lhe mostrar o quarto onde você vai ficar. Eu entrei no quarto, ela disse: sente-se nessa cama. Eu sentei. Ela disse: você sentiu alguma coisa diferente? Eu disse: por quê? Era para sentir? Ela disse: não, é que você não sabe. Meu marido morreu nesta cama. Eu disse: é mesmo? Ela disse: é mesmo. Faz 25 anos. Este lençol era o lençol que ele estava deitado quando morreu. Eu nunca mais tirei. Aí eu não sabia se eu levantava, se eu ficava sentado, eu fiquei meio inquieto.
Ela olhou para o travesseiro e disse, esse travesseiro era o travesseiro que ele estava deitado quando morreu. Essa xícara de café, o senhor está vendo? Disse, estou. Era o café que ele estava tomando quando morreu. A xícara está aí até hoje. Eu digo, meu Deus, tenha bons sonhos. Eu disse, o quê? Passei a noite no banheiro, no chão frio, mas não dormi lá, mas de jeito nenhum. Eu digo, eu sei lá, vai que esse espírito está morando aqui ainda, eu vou lá saber, essa mulher é doida. Então, há estas situações. Então, esta é a segunda reflexão. Eu preciso parar para pensar. O fato de sermos espíritas não nos garante coisa alguma depois da morte. Não nos iludamos. Porque você ter a informação espírita não significa transformação. Eu sei. Eu sou informado. E daí? Quantos de nós somos informados e não damos conta de lidar com os nossos sentimentos? Não damos conta de lidar com o amor que não sentimos pelos outros? Do alto amor que não sentimos por nós mesmos? Eu acho interessante, é que eu abro um parêntese na palestra. Falamos tanto em amor, mas precisamos falar também do alto amor. Dessa necessidade que nós temos de nos amar. Porque quem vai fazer reforma íntima e não se ama, ou cai na depressão ou cai na revolta, porque a gente não aguenta. Porque a gente começa a se culpar, se sentir a pior das criaturas, começa a achar que não vale nada, e aí ou abandona o centro, ou se torna uma pessoa depressiva. Falta alto amor. Eu preciso me amar, entender que eu preciso ser melhor, mas por enquanto eu sou assim. E por enquanto eu preciso gostar de mim assim mesmo, e as pessoas precisam gostar de mim do jeito que eu sou, sem termos essa carência do amor alheio. Quem se ama, o seu amor se basta. Nunca dependa do amor dos outros para sobreviver. Outro dia uma pessoa me disse, mas eu não posso largar dele, ele é o ar que eu respiro. Disse, minha filha, então você vai morrer de câncer no pulmão, porque o caráter que ele tem, você vai morrer. Olha que coisa mais horrorosa de se dizer, ele é o ar que eu respiro, ele é a minha razão de viver. Por que é isso? Não faça isso. Não faça isso com você. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos, grande parte das vezes, bons espíritas, mas mal resolvidos intimamente. E isso é um problema ao desencarnar. E se você consegue se dar conta disso hoje, que bom. Que bom, porque você tem uma expectativa. Existe uma pergunta que quando você a faz no tempo presente, ela é maravilhosa. Quando você faz a mesma pergunta no tempo passado, é um desastre. Quando você diz assim, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Esta pergunta é maravilhosa, porque quando a gente faz a nós mesmos esta pergunta, é que a nossa ficha está caindo. Nós estamos nos dando conta que a nossa encarnação não está boa e precisamos fazer alguma coisa. O problema é quando nós fazemos esta pergunta do lado de lá. O que foi que eu fui fazer da minha vida? Aí é tarde demais. Aí não dá mais tempo. Aí você entra na fila, aguarda, e se tiver uma nova vaga, você reencarna, sabe-se Deus quando e aonde. Mesmo porque, com essa história de transição planetária, com essa história de degredo, não está mais fácil reencarnar na Terra. E mesmo que você reencarne na Terra, as vagas, está sendo tudo lá para a Etiópia, para os países da África, tudo para lá. As vagas que tem é tudo para lá, é verdade. É como se fosse um degredo sem sair da terra. Não está tendo vaga aqui no Brasil, país da Europa, não está de jeito nenhum. E outro dia eu perguntei assim ao espírito Klaus, mas doutor Klaus, só vaga para esses países aí, não tem nenhum aí para o Canadá, para os Estados Unidos? E ele me respondeu assim, quando a transição planetária atingir o seu ápice, reencarnar nesses países será a pior opção de todas. Porque é quando vai se inverter. Os chamados países ricos, os donos da bola, não é? Vai sofrer essa inversão
e reencarnar nesses chamados países de primeiro mundo não será um bom negócio. Então eu preciso refletir como anda a minha encarnação. E quando nós falamos sobre esta realidade da vida espiritual, nós também entendemos que precisamos mudar alguns conceitos. Porque nós espíritas temos alguns conceitos que, sinceramente, não pertencem à doutrina espírita. Eles são desenvolvidos por nós, desenvolvemos na nossa cabeça, mas não existem. Vou dar um exemplo disso. Nós fazemos isso com outras coisas. Tem um detetive que ficou muito famoso na história. Eu vou dizer a frase que ele falava e vocês vão dizer quem é. Ele dizia assim: elementar, meu caro Odson. Quem é que dizia essa frase? Mentira. Erraram todos. Existem 60 histórias de Sherlock Holmes. E nenhuma delas ele disse essa frase. Sherlock Holmes jamais disse essa frase. Ele, em alguns momentos, disse elementar. Em outros momentos, ele disse, meu caro Odson. As pessoas juntaram tudo e formaram uma frase só. Mas ele nunca disse. Podem ler as 60 histórias, vocês nunca vão encontrar essa frase completa, porque ele nunca disse. E às vezes isso acontece no espiritismo. É quando nós falamos, por exemplo, em karma. Esse negócio de karma é uma coisa muito complicada. Porque a pessoa diz que determinada situação é karma, e ela vai sofrer miséria, ela vai morrer de desgosto, ela vai entrar em depressão, ela vai ser assassinada, ela vai cometer suicídio, mas ela tem que pôr na cabeça que ela tem que aguentar até o fim porque é karma. Credo. Deus me livre. Olha, nós reencarnamos sim para nos reajustar à lei, é verdade. Nós reencarnamos para pagar nossos débitos. Agora, karma é conosco, não é com o outro, não. Karma é aqui dentro, não é fora de nós. Nós não somos responsáveis pelos outros. Nós temos responsabilidade com os outros, que é diferente. Essa frase não é minha, é de Irmãs do Fogo, só para ficar claro. Quer ver um caso? Mariazinha. Mariazinha era casada. O marido dela era horroroso. Mal-humorado, agressivo, violento, bebia muito, tratava ela mal, batia nela. E ela era espírita. E quando alguém dizia assim, Mariazinha, larga deste homem, ela dizia, não posso, ele é meu karma, eu tenho que aguentá-lo até o fim. Mas Mariazinha, você está sofrendo agressão. Não posso, ele é meu karma, tenho que aguentar até o fim. E aguentou, 60 anos casado, quase 60 anos. Ela morreu primeiro. Quando chegou no plano espiritual, chegou feliz. O anjo da guarda foi conversar com ela, ela já foi logo dizendo, olha, estou feliz, porque a minha encarnação foi perfeita, não foi? Aí ele pegou a ficha dela, porque eu não sei se vocês sabem, todo mundo tem uma ficha. Nesta ficha está anotado tudo que você fez, até os seus pensamentos. Aquela palestra que você estava assistindo do Aguinaldo, olhando para ele, mas pensando no Félix, da novela, que agora perdeu tudo, coitado, está na miséria. Está anotado. Você está de corpo presente na palestra, mas com a cabeça na novela. Está anotado. Eu estou dizendo isso porque eu estou vendo algumas pessoas vibrando na novela. Eu só vou terminar quando acabar a novela. Agora eu vou. Não, eu vou perder, vocês perdem também. Vocês sabiam que a Aline está pondo uma medicação, um veneno... Não, deixa isso para lá, não é? Vamos continuar a palestra, né? Olha que coisa terrível essa novela faz com a gente, não é? Então, Mariazinha, aí ele pegou a ficha e disse, você foi até bem demais, a senhora exagerou um pouco. Ele disse, por quê? Porque consta aqui que seu marido era realmente o seu karma por 30 anos. 30. E os outros 30? Os outros 30 a senhora ficou porque quis. Narram as más línguas que até hoje Mariazinha está esperando o homem morrer para se vingar dos 30 anos que sofreu à toa. Mas até eu faria isso, já pensou? Se aguentar aquele traste de 30 anos, depois já souber que não era nada daquilo.
olha, meus irmãos, deixa eu fazer uma explicação mais séria agora. Nós não estamos com isso estimulando os divórcios, as separações, nada disso. Nós prezamos pela família. Agora, o que nós precisamos pensar é que se você está numa relação onde não há mais amor, onde não há mais respeito, onde não há aquela cumplicidade, será que isto vale a pena? Quando você está apenas suportando uma relação, em nome sabe-se lá do quê, e você não é feliz, e consequentemente não faz o outro feliz, e você vive num pé de guerra, até onde vale a pena levar isso adiante? É isso que eu estou falando. Não estou estimulando separação, coisa alguma. É isso que nós precisamos pensar. Então essa questão de karma, ela precisa ser revista. O que realmente é karma? Muita coisa não tem nada a ver com karma. São situações que nós criamos no dia a dia. É igual influência espiritual. Se eu fosse advogado, eu iria defender o obsessor, porque o obsessor sofre sem merecer. Não está escrito que tanto que o obsessor leva a culpa sem merecer. Conceitos sobre trabalho na seara espírita, na seara cristã. O livro Morri, Sobrevivi fala de um humorista, que eu não posso citar o nome, por questão de ética, de direitos autorais, essa coisa toda, que dá problema depois, mas de um humorista que está vendo uma apresentação num centro espírita. Quem lê o livro vai identificar quem é o humorista, porque fica fácil. Só nós não colocamos o nome por uma questão mesmo de que não pode, pode nos trazer problemas de direitos autorais, essa coisa toda, por causa de família. E está tendo um evento espírita e tem um orador, que ele é ao mesmo tempo o orador e o humorista. Ele está fazendo uma apresentação, tipo stand-up, mas assim, num nível evoluído, né? Piadas dentro de um limite, de um bom senso. E este comediante, que enquanto estava encarnado era comediante, inclusive participava de um programa na TV, ele se aproxima do orador, entra em sintonia com ele e praticamente incorpora. E num dado momento da apresentação, não é mais o encarnado, é ele que está fazendo tudo. Quando termina, o humorista se afasta do médium, que nem percebeu a incorporação, e quando ele está saindo, José Lázaro, que está perto, pergunta assim a ele: o que você sabe sobre mediunidade? Ele diz: nada, nunca entrei num centro espírita. O que eu sabia fazer na terra era os outros dar risada. E quando eu cheguei aqui no plano espiritual e me ofereci para trabalhar, me disseram que eu poderia continuar fazendo o que eu fazia aqui na terra. Então, eu me apresento junto das pessoas que estão fazendo humor e uso o meu talento, aquilo que eu sei, em benefício dos outros. Para quem não sabe, Raul Seixas faz um trabalho extraordinário no plano espiritual, resgatando espíritos que desencarnam de overdose, que desencarnam por causa das drogas, estão nas regiões umbralinas. Ele vai com a sua música, cantar a sua música para retirar esses jovens destas situações de sofrimento. Um amigo vidente me contou que ele chegou num centro para fazer palestra. Era lá um centro lá da Bahia, com muito índice de criminalidade, com muitos jovens envolvidos com droga. Era assim um bairro barra pesada. E no centro, na parede do centro, tinha um cartaz: hoje palestra com fulano de tal. E ele diz que na parte espiritual do centro, ou seja, no centro, no astral, tinha outro cartaz, dizendo assim: na palestra de fulano de tal, não percam um show com Raul Seixas. E ele conta que enquanto ele fazia a palestra na dimensão espiritual, Raul Seixas cantava suas músicas, e todos os jovens que haviam desencarnado de overdose, que nunca tinham entrado num centro, que nunca tinham tido religião, ouvindo a música de Raul, vinham de encontro, e quando vinham, eram socorridos pelos benfeitores que ali estavam. É cada um contribuindo com seu talento. Se a gente for pensar que é o Espírito que vai salvar o mundo, coitado de Jesus Cristo, está enrolado. São almas boas que querem fazer alguma coisa, que querem produzir. É o caso de Virgulino Ferreira, o Lampião, que hoje é um dos grandes soldados do Cristo. E outro dia eu vi uma pessoa fazendo uma crítica dizendo assim: mas onde já se viu Virgulino Ferreira, um cara daquele trabalhando para Jesus? Ora, você queria que ele estivesse onde? Queimando no fogo do inferno? Ele arrependeu-se e hoje trabalha para o Cristo. No livro Morri, Sobrevivi tem um caso de um funkeiro.
ele escrevia músicas, essas músicas que dizem que é música, de funk. Nenhuma crítica ao funk em si, mas sim a letra da música, que quase sempre são deprimentes, porque nós sabemos que a música tem uma vibração. E quando você ouve uma música que tem duplo sentido, que explora a questão da sexualidade, como infelizmente é normal, aquela vibração negativa penetra no nosso ser, principalmente nas crianças. E o funkeiro, este funkeiro que foi assassinado, no plano espiritual, vocês precisam de ver o desespero dele, quando teve a dimensão do prejuízo que as músicas que ele cantava causavam às pessoas. E ele passou a fazer um trabalho interessante. Ele passou a acompanhar os cantores de funk, estimulando eles, inspirando eles a não cantarem as suas músicas. Porque toda vez que um cantava a música que ele cantava, ou que ele tinha escrito, para ele era uma dor do lado de lá. Porque agora, no plano espiritual, ele percebeu o quanto aquelas músicas faziam mal às pessoas, como fazem, não só a música, mas qualquer coisa que não seja construtiva. Porque os benfeitores espirituais, como diz o Klaus, também trabalham não só dentro das religiões. Os filmes espíritas, as novelas espiritualistas, é o plano espiritual agindo. Porque cada um de nós está num nível de evolução diferente. Tem gente que nunca vai entrar no centro espírita. Não quer dizer que essa pessoa não seja boa. Ela vai ser estimulada de outra forma, vai usar o seu talento de outro jeito. Então nós precisamos ter a mente aberta. Nós que estamos no movimento espírita, precisamos começar a vislumbrar outras realidades, porque a rigor tudo muda. Por que o plano espiritual não iria mudar também? É preciso termos a mente aberta para aquilo que é novo. Às vezes nós temos uma mente muito fechada, mesmo em relação à doutrina espírita, muito fechada. Muitas vezes não estudamos devidamente nem Allan Kardec. Falei no início da nossa palestra sobre a importância da revista espírita. No livro dos médiuns, quando Allan Kardec fala da obsessão, ele fala que possessão e subjugação são a mesma coisa. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que possessão é uma coisa, subjugação é outra coisa. E nós então ficamos perdidos, a menos que a gente leia a revista espírita, onde ele explica que quando disse que possessão não existe, ele referia-se à possessão demoníaca, de um demônio possuir uma pessoa, mas existe a possessão no sentido de um espírito poder possuir um encarnado, no sentido de envolvê-lo espiritualmente. Vou dar um exemplo mais fácil, mais simples. Todos nós, quando éramos crianças, passamos por essa experiência. Um dia, o nosso pai, a nossa mãe ou a nossa avó nos colocou no colo e ali contou uma história. Essa história geralmente começou com a seguinte frase: era uma vez. E aí você tem Chapeuzinho Vermelho, você tem Rapunzel, você tem Sítio do Pica-Pau Amarelo, você tem inúmeras histórias infantis. Histórias diferentes, mas que têm uma mesma estrutura. Podem notar, quase toda história infantil começa com a frase e termina com a frase. Exatamente. Quase toda história infantil tem um príncipe, que é aquele cara bonitão, que tem um cavalo branco, que vai salvar a princesa, geralmente uma bela mulher. Todo o filme ou a história infantil tem um rei, geralmente é um homem muito bom. Tem uma fada madrinha, que ajuda o príncipe. Mas no ano 2001, inovadores da área do cinema criaram uma história infantil às avessas. É verdade, a história também começa com um era uma vez, mas o narrador está sentado na privada fazendo as suas necessidades. É verdade, a história também tem um príncipe, mas esse príncipe é um ogro fedorento que mora num pântano. No lugar do cavalo branco há um burro que não para de falar. A princesa também é uma ogra que vive arrotando e comendo insetos. O filme tem um rei, mas esse rei é um sapo. Tem uma fada madrinha, mas ela é a vilã. Tem um outro príncipe, mas é um idiota. E a série Shrek, por fim, destruiu o Foram Felizes para Sempre, quando teve 3 filhos endiabrados que ninguém suporta. E a série Shrek
é um dos maiores sucessos mundiais, recordista de bilheteria. É uma inovação nas histórias infantis. Então tudo precisa ser inovado, tudo precisa ser ampliado. Quando nós falamos de trabalho na casa espírita, quando falamos de conhecimento do plano espiritual, não é substituir Kardec. Eu adoro uma frase de Maria Modesto Cravo, espírito, quando pergunta assim a ela, olha, e esses livros novos que estão surgindo, falando tanta coisa, e Kardec como fica? E ela responde assim, olha, Kardec é a boia. Kardec é a boia. Para que serve uma boia? Para não deixar você afundar. Se você tem a boia, você pode nadar em qualquer rio. Não é substituir Kardec, porque Kardec está atual, mas é ampliar a visão que Allan Kardec trouxe, ampliar a nossa visão sobre a vida espiritual, ampliar o nosso conceito de vida, o que é preciso para ser feliz, o que é que nós estamos fazendo para sermos felizes. Por fim, 2 observações para nós encerrarmos. Quase tudo o que eu disse está no livro Morri, Sobrevivi, Para Onde Vou. As histórias que eu contei aqui, do humorista, do funkeiro, da criança brincando com o cãozinho, do homem obeso, aquela coisa horrorosa, está no livro Morri, Sobrevivi, Para Onde Vou. E alguns conceitos que eu citei está no livro Conversa Franca, que é uma entrevista que nós fazemos com o espírito Klaus. Perguntamos e o espírito responde. Vários assuntos diferentes, são 2 obras que nós temos ali à frente. Para encerrarmos, desejamos que todos, acima de tudo, possam ser felizes. Sejam felizes. Não importa se você tem karma, não importa se a sua vida está difícil, trabalhe pela sua felicidade. E sempre que eu digo que eu desejo a felicidade para todos, eu lembro um detalhe. Na busca da sua felicidade, na busca da realização dos seus sonhos, não permita que os seus sonhos se transformem em delírios. Porque todos nós temos não só o direito, mas temos o dever de sonhar. Porque os sonhos alimentam a alma, mas temos que tomar cuidado para o nosso sonho não virar delírio, porque às vezes vira delírio. Por exemplo, eu tenho uma amiga que o sonho dela é ser jogadora de basquete. Mas, Aguinaldo, isso é delírio aonde? Não seria delírio se ela não tivesse 1,50 m. Seja feliz do jeito que você é. Último exemplo, vou encerrar agora, já estou acabando. Só para ver o que é delírio. Seja feliz do jeito que você é, não brigue com o espelho, não. Quando eu tenho vários livros psicografados, são 25 livros psicografados. E eu nunca coloco biografia e foto em livro psicografado, porque eu acho que não tem sentido. Quem escreve o livro é o espírito, nós somos só instrumento. Mas eu também escrevo alguns livros de autoajuda. E eu lancei um livro recentemente de autoajuda chamado Respire e Conte Até 10. Um livro que fala de depressão, de ansiedade, esse problema que não tem aqui em Santo André, só em Votuporanga. E uma pessoa me disse assim, mas Aguinaldo, o livro é seu. É natural que você coloque lá uma foto sua, uma biografia, até para as pessoas saberem quem é você. Isso é verdade, nesse caso você tem razão. Aí disseram assim, mas não pode ser qualquer foto, porque vai na capa do livro, tem que ser uma foto bonita. Aí me levaram no estúdio. Meus irmãos, que maravilha. E passaram aquela meleca no rosto, e passaram um negócio no cabelo. Até a sobrancelha tiraram, bateram a foto. Quando eu olhei a foto, eu digo, meu Deus, mas isso é extraordinário. O livro vai vender só por causa da foto, mas ficou ótima e fiquei feliz. Meus irmãos, foi a pior coisa que eu podia ter feito, foi uma tragédia. Porque às vezes eu estou com o livro, a pessoa chega, abre, vê a foto, diz, é o autor. Não, eu digo, ele está onde? Eu digo, sou eu. E aí a pessoa, por educação, não diz nada, mas ela... Aí eu digo, minha filha, aí é puro Photoshop. O autêntico está aqui, é a única coisa que tem acabado, mas é só esse que tem. Então, não queira ser mais do que você é. E por fim, morrer é um fato. Deixar a vida física, nós vamos deixar, todos nós vamos deixar. Mas, pensemos, a vida continua. A sua encarnação está valendo a pena? Como é que você está conduzindo a sua vida? O que é que você pode esperar da vida
depois desta vida. Espero que as melhores coisas possíveis. Muita paz e muito obrigado a todos. Obrigado.